Peço que você abra sua Bíblia em Provérbios. Chegamos ao capítulo 3. Para aqueles que receberam o Novo Testamento, está no final, tá? Provérbios, capítulo 3. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente, Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Amém? Vamos orar. Pai amado, dá-nos compreensão da Tua palavra nessa hora. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, não só ao entendimento dessa passagem, mas nos conduza a Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Qual é o segredo da felicidade nos relacionamentos? Qual é o segredo da felicidade nos relacionamentos? Como ter paz e, ao mesmo tempo, ter alegria nas nossas relações? Quero que você pense em todos os tipos de relações: trabalho, estudo, igreja, amizade, namoro, noivado, casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com seus irmãos de sangue, relacionamento com seus avós, relacionamento com seus netos, relacionamento com o sogro e a sogra, relacionamento com os tios e tias, com os sobrinhos, com os cunhados, com os parentes de modo geral, e até com Deus. Qual é o segredo da felicidade nos relacionamentos? Talvez seria não falar nada, é melhor ficar quieto. Ou seria, não, tem que falar tudo, então fala tudo. Será que o segredo da felicidade é se ver todos os dias? Ou se ver só de vez em quando? Seria não se abrir, ficar na sua, ser como uma tartaruga que se esconde no casco? Ou seria se expor completamente, ser completamente transparente? É melhor que ouçam logo o que eu tenho a dizer, que me conheçam como sou. Será que o segredo da felicidade nos relacionamentos está em sermos sinceros, falarmos a verdade, ou sermos meio políticos? Não, isso aqui eu sei que eu não posso falar, então é melhor ficar quieto. Será que o segredo da felicidade nos relacionamentos está em manter esses relacionamentos? Ou fugir desses relacionamentos e se isolar e viver como um monge no monastério sem intimidade com ninguém? Qual seria o segredo da felicidade nos relacionamentos? É sobre isso que esse texto que nós lemos fala. Nós estamos diante de um texto muito bonito, construído de uma maneira muito bela, mas ele é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Por um lado, ele é como os outros textos que nós já lemos em Provérbios. É um pai chamando seu filho a ouvir os seus conselhos. E o pai aqui em questão é o rei Salomão. Ele está falando com o filho dele, que é Roboão, o Roboão que é o herdeiro ao trono em Israel. Então, nisso, esse texto é como os outros que nós estudamos. Basicamente, ele dá 2 conselhos para o seu filho. O primeiro conselho está nos versículos 1 a 12, e o conselho é: confie no Senhor. E o segundo conselho está no final do texto, versículos 21 até 35, que é: ame as pessoas. Então, são 2 conselhos que esse pai tem para o seu filho. Mas a diferença não está nos conselhos. A diferença desse texto com os outros que já estudamos está no recheio, está no miolo, naquilo que une essas 2 partes, esses 2 conselhos. É exatamente aquilo que vai capacitar esse filho a confiar em Deus e a amar as pessoas. Então, esse recheio, versículos 13 até 20, apresenta aquilo que dá sentido, aquilo que te capacita a confiar no Senhor e a amar as pessoas. Então, para que a gente seja capaz de confiar no Senhor, é o que diz em versículos 1 a 12, e para que sejamos capazes de amar as pessoas, versículos 21 a 35, nós precisamos desfrutar daquilo que está entre os 2. Precisamos desfrutar do miolo, daquilo que une essas 2 coisas, versículos 13 a 20. O que é que une essas 2 coisas? Qual é o segredo da felicidade nos nossos relacionamentos? Como eu posso ter paz e alegria nas minhas relações com Deus, e na minha relação com Deus e nas minhas relações com as pessoas? A resposta vai ser dada em 3 partes. 3 partes simples. Primeiro, nós vamos de cara na resposta. O segredo da felicidade nos relacionamentos. Versículos 13 até 20. Depois nós vamos ver como esse segredo afeta o nosso relacionamento com Deus. Versículo 1 a 12. E depois como ele afeta o nosso relacionamento com as pessoas. Versículos 21 até 35. E logo de cara eu já apresento a lição principal desse texto, que é o segredo da felicidade nos relacionamentos. Se você gosta de anotar, aqui está a frase: encontre a sabedoria e seja feliz diante de Deus e das pessoas. Encontre a sabedoria e seja feliz diante de Deus e das pessoas. Vamos para a primeira parte. O segredo da felicidade nos relacionamentos. Nós vamos lendo os versículos agora aos poucos, tá?
Versículos 13 a 20 mostram esse segredo. Vamos ler versículo 13 e 14. Acompanhe comigo a leitura do texto. 13 e 14. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. O texto começa e nós nos deparamos com o sonho de qualquer pessoa. Qual que é esse sonho? Ser feliz. E o que Salomão tem a dizer sobre ser feliz? Salomão, feliz é quem conquista muitas posses? Feliz é quem tem os seus sonhos realizados? Feliz é quem tem uma família grande? Ou uma família pequena? Ou nem tem família? Feliz é quem mora num país especial? Feliz é quem fala uma língua diferente? Feliz é quem desfruta de boa saúde? É isso que Salomão diz? Não. Ele diz, feliz de verdade é aquela pessoa que encontrou a sabedoria. Feliz de verdade é quem encontrou entendimento. Com certeza ele diz, a sabedoria, o que ela tem a oferecer é muito melhor do que todas as coisas que o dinheiro pode comprar. E olha que de riquezas e prazeres Salomão sabe muito bem, né? Mas ainda assim, depois de ter desfrutado de tudo que ele desfrutou, a conclusão dele é, a sabedoria é ainda melhor. Melhor do que o dinheiro, melhor do que os prazeres. Feliz é quem encontra a sabedoria. Mas é melhor quanto, Salomão? Em que sentido você está dizendo? Acompanhe comigo os próximos versículos. Ele explica respondendo ou apresentando para nós as recompensas da sabedoria. Versículos 15 e 16 nós temos a primeira recompensa. Cuidado, eu vou falar bem baixinho para ninguém escutar. A primeira recompensa é prosperidade. Não falei baixinho, né? Olha o que dizem os versículos 15 e 16. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Prosperidade. Uma vida construída ao lado da sabedoria oferece inúmeras oportunidades de se viver mais. Ele diz, em uma das mãos da sabedoria está a vida longa. Isso é óbvio. Porque quando você está com a sabedoria do seu lado, ela vai te ajudar a se desviar do caminho tolo. E o caminho tolo é o caminho que leva à morte. Então, com a sabedoria, você vai ter muito mais oportunidades de se viver mais nessa terra. Mas a segunda coisa que ele diz, ainda nesses versículos que lemos, é que com a sabedoria você vai ter mais possibilidades de conquistar riquezas. Perceba, a felicidade não está nas riquezas, não está no dinheiro, ele já disse isso. Mas a sabedoria vai te dar a habilidade para que você possa conquistar mais riquezas. Ela vai vir como um bônus. O fruto do seu esforço, o fruto do seu trabalho vai ser bônus. Apesar desse termo prosperidade, ele está muito manchado na nossa época, né? Principalmente dentro das igrejas. E faz sentido, né? Tem muita gente falando muita groselha por aí, coisa que não está na Bíblia. Mas prosperidade é um termo bíblico, e está presente em várias passagens. Logo no início, em Gênesis, nós lemos que Deus criou o homem para que o homem fosse próspero. Como assim? Nós vimos que Deus criou o homem para que ele vivesse muito. Ele tinha diante de si a árvore da vida, ele poderia comer e viver eternamente. Mas não só isso, Deus também criou o homem para que ele desfrutasse do melhor dessa terra, ao lado de Deus, ali naquele jardim que tinha do bom e do melhor. Nós vemos isso lá no Éden. O que estragou isso foi o pecado ter entrado no mundo. Mas o plano de Deus sempre foi o mesmo. E por meio da sabedoria, nós podemos reencontrar esse caminho, reencontrar o propósito de Deus, a prosperidade bíblica, nos termos que nós estamos lendo aqui. Essa é a primeira recompensa da sabedoria. Ela vale muito mais do que o dinheiro. Mas a segunda recompensa está nos versículos 17 e 18. E também uma palavra que hoje em dia as pessoas saem correndo dela porque não conseguem encontrá-la. É paz. Paz. Olha o que dizem os versículos 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore da vida, de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm.
Além de uma vida próspera, a sabedoria vai te colocar em caminhos ou em situações agradáveis. Os seus relacionamentos, as suas decisões, sempre serão norteados pela paz. Por isso, encontrar sabedoria é como encontrar, ele diz, é como encontrar uma árvore frutífera. Essa árvore frutífera produz frutos de vida e feliz é quem se aproxima dessa árvore. Feliz é quem colhe um dos seus frutos e saboreia esse fruto todos os dias da sua vida. Salomão diz, essa pessoa vai ter cada vez mais vida. A sua vida ao lado da sabedoria será cada vez mais abundante, cada vez mais plena, cada vez mais saudável. Então você quer ser feliz? Encontre a sabedoria. Ela vai te dar coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas como prosperidade e paz. Mas não é só isso. Você quer mais um motivo para encontrar sabedoria? Acompanhe comigo os versículos 19 e 20. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Aqui está mais um motivo para você encontrar sabedoria. Foi com ela que o Senhor criou o mundo. Por meio da sabedoria, Deus estabeleceu o solo e os ares, e Deus deu início aos ciclos das chuvas que fazem a manutenção da vida nessa terra. O segredo da felicidade nos relacionamentos está em encontrarmos a sabedoria. Antes de nos aproximarmos das pessoas, para que a gente construa relacionamentos com elas ou para que resolvamos conflitos com elas, nós deveríamos nos aproximar da sabedoria. O que a sabedoria tem a oferecer é melhor do que qualquer recompensa que o prazer ou que o dinheiro podem nos dar. É claro, não sejamos hipócritas, né? Uma vida regada de prazeres, de conforto, de riquezas, não seria tão ruim assim, né? Quem aqui seria hipócrita de dizer que não queria ter mais dinheiro? Quem aqui não gostaria de ter mais prazeres na vida? Quem aqui não gostaria de ter um pouquinho mais de conforto na sua sala de estar, no seu dia de folga? Todos nós. Mas ainda assim, todas essas coisas não se comparam com uma vida imersa na sabedoria e o que ela pode nos fazer desfrutar. Há mais valor em ser sábio do que em ser rico. E esse valor está na própria sabedoria. A sabedoria recompensa aquele que a encontra com prosperidade e paz. E o melhor de tudo, é com a sabedoria que Deus criou todas as coisas. Isso significa que quanto mais você tiver sabedoria, mais você vai entender as coisas que Deus fez. E quanto mais você tiver sabedoria, mais você vai desfrutar das coisas que Deus fez nessa terra. E quanto mais você tiver sabedoria, mais parecido com Deus você será. Então, aqui está a primeira parte do segredo da felicidade nos relacionamentos. Encontre a sabedoria e seja feliz. A felicidade não está nas riquezas, a felicidade não está nos prazeres, a felicidade não está na vida longa, a felicidade não está na paz com as pessoas. Tudo isso é bom, mas a felicidade está na sabedoria, que de quebra vai te capacitar a buscar todas as outras coisas. Agora, eu preciso perguntar, a sua vida demonstra essa compreensão? É natural que os tolos, eles não reconheçam isso que nós acabamos de falar. E eles vivem apenas em busca de dinheiro, em busca de segurança, em busca de conforto, em busca de prazer. Eles fogem de conflitos. Então, eu não quero saber de encrenca. Eu não quero saber de relacionamento com as pessoas. Isso é natural para os tolos. Mas feliz de verdade não é quem consegue essas coisas. Feliz de verdade é quem se torna sábio. E o sábio, ele sabe que a verdadeira felicidade não está nessas coisas. Então preciso perguntar para você, você é alguém que chegou a essa conclusão? Você é alguém que vive de acordo com essa conclusão? Como eu posso saber se eu encontrei a sabedoria? Bom, deixa eu perguntar para você, você se preocupa mais em conquistar bens? Em conquistar posses, terreno, casa própria? Você se preocupa mais em conquistar fama, popularidade, prazer ou conforto? Você se preocupa mais com essas coisas?
do que encontrar sabedoria? Só você pode responder isso. Onde você dedica o melhor do seu tempo? Onde você dedica o melhor da sua energia? O melhor do seu coração? Esse é um bom indicador para descobrir se você é ou não alguém feliz de verdade. Se você já entendeu que a sabedoria é a fonte da felicidade e busca a sabedoria diariamente, você sabe do que Salomão está falando nesse texto. Você é alguém feliz. E você desfruta da prosperidade e paz que ele diz aqui, mesmo não tendo muito dinheiro, mesmo não tendo muita saúde, você sabe que é ser feliz. Mas se você ainda vive numa busca alucinada por realização, a vida só faz sentido se você for feliz nos bens, nos prazeres, nos confortos da vida. Você sabe bem lá no fundo que ainda não é feliz. Você sabe disso. E eu preciso dizer para você, você precisa ter uma certeza ao sair desse salão hoje. Você nunca será feliz. A menos que você encontre a sabedoria. Se você não encontrá-la, nunca será feliz. A primeira parte do segredo da felicidade nos relacionamentos é que se você encontrar sabedoria, você será feliz. A segunda parte é a respeito do relacionamento com Deus. Como a sabedoria afeta o nosso relacionamento com Deus? Acompanhe comigo, esse relacionamento está dos versículos 1 a 12. Então acompanhe comigo versículos 1 e 2, a gente vai lendo melhor, 1 a 4. A gente vai lendo aos pouquinhos, como fez no primeiro ponto. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. O autor aqui chama o seu filho, como todos os outros pais que amam seus filhos, chama o seu filho a se lembrar daquilo que ele está dizendo. Nem sempre o filho ouve, né? Mas a gente repete, e repete, e repete. E ele diz, filho, se você der ouvidos ao que eu estou dizendo, se você não negligenciar e nem desviar a atenção das palavras que seu pai está dizendo, além, olha de novo o tema, versículo 2 mostra, além de encontrar prosperidade e paz, são outras maneiras de se referir à mesma coisa, ele diz, filho, lá no versículo 4, você vai encontrar favor, ou você vai encontrar graça, e boa compreensão, boa reputação diante de Deus e diante dos homens. O que isso significa? Significa que a vida sábia, além de te conduzir à prosperidade e paz, a vida sábia vai te fazer ser bem-sucedido nas suas relações com Deus e com as pessoas. Você vai ter uma vida que agrada ao Senhor e ao mesmo tempo vai saber lidar com as pessoas. Vai saber lidar com os homens em suas múltiplas e complexas relações. Eu ouço uma frase que, quem não faz isso? Quando alguém trabalha com o público e diz, trabalhar com pessoas é difícil. Eu pergunto, há alguém que não trabalha com pessoas? Todos temos de nos relacionar com pessoas, em todas as áreas. Seja o nosso chefe, seja um cliente, seja um colega de trabalho, seja alguém a quem você lidera. Seja com o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, todos nós temos relações que são complexas, relações que são boas e relações que são ruins, e o que Salomão está dizendo é que a vida sábia, além de te dar um bom relacionamento com o Senhor, vai te ensinar a lidar com essas pessoas, tanto as boas quanto as ruins. Como isso seria na prática, Salomão? Bom, ele começa explicando no versículo 5. Olha comigo novamente o versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salomão diz para nós que a relação bem-sucedida, ele começa com a relação bem-sucedida para com Deus.
Em resumo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, a sabedoria vai te conduzir, literalmente ela vai te empurrar a confiar no Senhor de todo o seu coração. Confiar é a tradução de uma palavra hebraica que transmite a ideia de você se agarrar a algo e encontrar naquilo a sua segurança. Deixa eu usar uma ilustração aqui. É como se você estivesse em um terremoto. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de desfrutar do desprazer de um terremoto. Eu nunca, mas ouvi relatos. O chão se perde. Então você está totalmente desprotegido e tentando se agarrar em algo para ficar de pé, até que você encontra uma pilastra, uma coluna, e então ela é sólida o suficiente para te segurar, para te dar segurança, para preservar a sua vida. O que você faz? Você está segurando num monte de coisa que não te segura. Você vai largar tudo isso. Vai correr em direção a essa pilastra, a essa estrutura, e vai se abraçar com todas as suas forças a essa coluna. Pois é exatamente isso que a sabedoria vai te fazer. Vai te levar a fazer. O que Salomão está dizendo é, quando você encontrar sabedoria, você vai largar tudo aquilo que você acha que é certo, tudo aquilo que você acha que pode te trazer segurança, tudo aquilo que você acha que pode te trazer felicidade, você vai largar o seu próprio entendimento. E sabe o que você vai fazer com os dois braços livres agora? Você vai se agarrar ao Senhor com todas as suas forças, você vai ouvir o que Ele diz e você vai praticar o que Ele diz. E isso é o que vai te dar segurança. Isso é confiar no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Você solta, você abandona aquilo que você acha que é certo e você fica só com o que Deus diz que é certo. Você ouve e obedece ao Senhor. E aí? Você já encontrou sabedoria? Como é que eu posso saber, José? Bom, ela já te levou a confiar no Senhor? Como é que eu posso saber se eu confio no Senhor ou não? Bom, Salomão descreve para nós 3 evidências de que confiamos no Senhor e não em nós mesmos. A primeira evidência está nos versículos 6 a 8. Olha o que ele diz. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. A primeira evidência de que nós confiamos no Senhor é que nós reconhecemos o Senhor nas nossas decisões. Se você confia no Senhor, você reconhece o Senhor nas suas decisões. A palavra reconhecer aqui, ela expressa, primeiro, você sabe o que Deus pensa. Segundo, você considera isso como o melhor a se fazer. E terceiro, você dá ouvidos a esse conselho. Você coloca esse conselho em prática. O tolo faz o que bem entende. E por que o tolo faz o que bem entende? Porque ele acha que é sábio aos seus próprios olhos. É isso que o texto disse. E por isso ele toma decisões imprudentes. Porque ele acha que está certo. Ele não precisa consultar ninguém. Então ele toma decisões impensadas, imprudentes e erradas. E essas decisões levam ele para um caminho mau. Quem confia no Senhor, antes de tomar uma decisão, consulta o Senhor. E não só consulta o Senhor, como dá ouvidos ao conselho de Deus. Isso, o autor diz, é remédio para a sua alma. Essa é uma marca presente na sua vida? Você, antes de escolher os seus caminhos, você consulta o Senhor. Porque a primeira evidência de que alguém confia no Senhor é que essa pessoa reconhece o Senhor nas suas decisões, em todas elas. Qual a segunda evidência, Salomão? Está nos versículos 9 e 10. Acompanhe comigo novamente a leitura. 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios.
e os seus lagares transbordarão de vinho. A segunda evidência de que você confia no Senhor é que você honra o Senhor com seus bens. Você honra o Senhor com seus bens. Um bom indicador de que nós confiamos em Deus e não em nós mesmos é levar o Senhor em consideração na forma com que nós administramos os nossos bens e os nossos recursos. Levar a opinião de Deus em consideração quando olhamos para as propriedades que temos, quando olhamos para o salário que recebemos, quando olhamos para os investimentos que fazemos e quando olhamos para as reservas que guardamos. Salomão recomenda ao seu filho que ele use os seus bens de forma a honrar o Senhor. Promover a honra do Senhor. É a mesma coisa que dizer, use o que você tem para fazer brilhar a reputação de Deus. Não manche a reputação de Deus na maneira com que se administra os seus recursos. E segundo, ele diz, dedique ao Senhor uma parte da sua renda, das suas propriedades, dos seus bens. E a parte que ele está se referindo é a primeira parte, é a melhor parte. Dedique a Ele isso. Ao invés de tentar a todo custo conquistar recursos e armazenar esses recursos sem levar Deus em consideração, quando você confia nele, você vai olhar para aquilo que você tem, vai olhar para suas posses como um dom. Um dom que Deus te deu para ser usado para a glória dele. Seja usando esse dinheiro com sabedoria, seja repartindo ele com generosidade. Quando nós não fazemos isso, nós estamos dizendo, mesmo que não usemos palavras, que nós acreditamos, que aquela parte que nós guardamos para nós, que nós não devolvemos para o Senhor, nós estamos dizendo que essa parte vai ser a nossa segurança. Que essa parte vai salvar o mês. E com isso, de modo bem prático, nós estamos dizendo, Deus, eu não confio no Senhor nessa área. Então eu preciso fazer a minha reserva. Eu preciso me cuidar. Porque eu sei que no final do mês, se eu não fizer isso, ninguém vai cuidar de mim. É uma expressa declaração de desconfiança em Deus. E aí? Você confia no Senhor? Você o honra com seus bens? Qual a terceira evidência de que eu confio no Senhor? Versículos 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. A terceira evidência de que você teme, confia no Senhor, é que você aceita a disciplina dele. Você aceita a disciplina do Senhor. Observe a afirmação de Salomão no versículo 12. O que ele diz no versículo 12 é que o Senhor repreende a quem ama, como um pai faz com o filho. Sabe o que isso significa? Significa que se você encontrou sabedoria e se você confia no Senhor, o Senhor te ama. E se o Senhor te ama, como um pai, o Senhor te disciplina, para que a cada dia você se torne mais sábio e deixe de ser tolo. E como é que você deveria reagir a isso? É o que ele diz no versículo 11. Não é rejeitando ou se aborrecendo da disciplina do Senhor. Em outras palavras, eu reajo a essa disciplina não fugindo dela. Não encarando essa disciplina como uma coisa ruim para a minha vida. Pelo contrário, eu vou valorizá-la. E eu vou aprender com a disciplina. Porque rejeitar a disciplina, rejeitar a correção de Deus, é a atitude de quem confia em si mesmo. Rejeitar a disciplina é a atitude de quem acha que não precisa melhorar. É a atitude de quem é órfão, bastardo, mas não é filho de Deus. Porque o texto está dizendo que o filho de Deus recebe a disciplina de Deus. Quem confia no Senhor, aceita, valoriza a disciplina de Deus. Porque sabe que precisa de autoridade. Sabe que precisa de limites. Quem é filho de Deus sabe que precisa de correções. Sabe que precisa de aperfeiçoamento. E aí? Você confia no Senhor? Você aceita a disciplina do Senhor?
Essa é a segunda parte do segredo da felicidade nos relacionamentos. Encontre a sabedoria e seja feliz diante de Deus. Vamos para a terceira e última? Então vamos para o relacionamento com as pessoas. Eu sei que você estava esperando isso o tempo todo, por isso que eu deixei para o último ponto. O relacionamento com as pessoas, a partir do versículo 21 até o 35. Nós vamos acompanhando aos poucos a leitura. Antes disso, deixa eu só fazer uma breve recapitulação. Quem encontra sabedoria, além de poder experimentar prosperidade e paz, vai passar a confiar no Senhor. E quem confia no Senhor vai ter as suas decisões afetadas, os seus bens serão afetados, e até quando errar, essa pessoa vai começar a ser disciplinada por Deus. Porém, há mais benefícios. E conforme Salomão, nesse trecho que nós vamos ler, confiar em Deus vai te levar a um relacionamento cada vez mais saudável consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então, Salomão começa falando sobre o relacionamento que você vai ter consigo mesmo. Versículos 21 até 26. Acompanhe comigo a leitura desses versículos. 21 a 26. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Novamente aqui o autor chama o seu filho a dar ouvidos ao que ele tem a dizer, porque essas palavras vão ser recompensa para a vida dele. Então ele apresenta algumas dessas recompensas. A primeira recompensa está no versículo 23. Ele receberá um andar seguro. Andar seguro. Encontrar sabedoria em um relacionamento de confiança no Senhor vai te conduzir, ele diz no versículo 23, a dar passos firmes. Você vai saber o caminho correto a seguir e você vai andar por esse caminho. Dificilmente você vai tropeçar. Mas quando tropeçar, Deus virá até você em disciplina, foi isso que ele disse até agora. Deus vai te levantar, Deus vai ajustar o que está errado e Deus vai te colocar novamente no caminho correto. A vida sábia oferece um andar seguro. Mas a segunda recompensa está no versículo 24. É um sono tranquilo. Primeiro, um andar seguro. Segundo, é um sono tranquilo. Além de andar seguro, você vai dormir em paz, diz o versículo 24. Sem medo. Principalmente o medo de ter tomado más decisões na vida. Deixa eu dizer para você, muitas vezes nós perdemos o sono. Quem aqui já nunca perdeu uma noite de sono? Mas nós muitas vezes perdemos o sono, não só por medo do mal que há lá fora, que pode entrar na nossa casa e fazer mal à nossa família. Muitas vezes nós perdemos o sono porque durante o dia, ou no passado, na nossa vida pregressa, nós tomamos decisões tolas. E essas decisões tolas produziram sofrimento na nossa vida. E nós choramos amargamente, não conseguimos dormir por causa das consequências da nossa tolice. Ou porque nós já estamos antevendo as consequências futuras. E isso tira o nosso sono. Isso tira o sono de qualquer um. A incerteza, o medo do futuro, a consciência pesada. Mas a vida sábia, que você encontra na confiança no Senhor, vai te trazer descanso para a alma. Você vai ter um sono tranquilo. Você não quer isso? A terceira recompensa está nos versículos 25 e 26. É um destemor do futuro. Destemor do futuro. Deixa eu dizer para você, a pior parte de não ser sábio não é a própria tolice e não são as más decisões que a pessoa toma na vida. Essas coisas são horríveis, mas não é a pior parte. A pior parte de ser tolo são as consequências da sua tolice. Os frutos que você vai colher das decisões tolas que você toma.
A essas consequências do futuro, Salomão se refere como desgraça, como ruína. Todos os ímpios, ele diz, todos vão enfrentar esse dia, mais cedo ou mais tarde. E as palavras que Salomão usa para descrever esse dia, é que vai ser um dia de pavor repentino, como uma tempestade, um terror que vai surpreender os ímpios sem menos avisar. Vai pegá-los de surpresa. O sábio, aquele que confia no Senhor, nunca vai temer esse dia, porque a desgraça ou a ruína nunca vai alcançá-lo. Confiar em Deus, diz Salomão, te traz segurança, um destemor quanto ao futuro. Mesmo que coisas ruins aconteçam na sua vida, se você está no caminho da sabedoria, elas nunca vão ser interpretadas como desgraça, nunca vão ser interpretadas como ruína, nunca vão ser interpretadas como juízo de Deus contra a sua tolice. No máximo, essas coisas serão ferramentas de disciplina nas mãos do Senhor. Ferramentas que Deus está usando para aperfeiçoar você ainda mais na sabedoria. E por que é assim, Salomão? É o que ele diz no versículo 26. Porque no dia difícil, o Senhor vai ser a sua segurança. E o Senhor não vai permitir que você fique caído. Certo. Quem encontra sabedoria passa a confiar no Senhor e vai ter um bom relacionamento consigo mesmo, vai ter um andar seguro, um sono tranquilo, um destemor do futuro. Mas como é que vai ser o seu relacionamento com as outras pessoas? Como é que vai ser o relacionamento com aqueles que fazem mal para mim? Bom, a sabedoria vai te garantir duas virtudes que você sempre vai levar consigo quando estiver se relacionando com as pessoas, com todas as pessoas. A primeira virtude está nos versículos 27 a 30. Acompanhe comigo a leitura. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. A primeira virtude que você vai levar em todos os seus relacionamentos é que você não praticará o mal, seja a qualquer pessoa que for. Você não praticará o mal. Se você está se relacionando com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos e até com inimigos, pessoas que te odeiam, você vai fazer o bem a essas pessoas. E esse bem envolve alguns elementos. O primeiro, versículos 27 e 28, é não negar o que se deve. O texto diz, olha, que nós devemos ajudar as pessoas nas suas necessidades no momento em que a necessidade surgir, não deixar para amanhã. Mas o peso dessas palavras, da maneira com que Salomão está escrevendo, é mais profundo do que isso. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, se você tem recurso hoje, você deve pagar quem você deve. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Não ficar empurrando essa dívida para amanhã, sendo que você tem como pagar hoje. Então paga o que você deve. Não negue o que você deve para as pessoas. Isso seria fazer mal às pessoas. Ter como pagar, mas não pagar. Ficar empurrando a dívida. Segunda coisa que ele diz sobre fazer o bem, não praticar o mal. Versículo 29. Você não vai planejar o mal. Relacionamentos exigem confiança. E fazer o bem às pessoas envolve valorizar essa confiança que elas têm em você. E não usar essa confiança para se aproveitar das pessoas. Você não vai planejar o mal para quem confia em você. Terceiro, ele diz, se você não vai praticar o mal para as pessoas, você não vai entrar em litígio à toa. Versículo 30 ele diz isso. Se não há motivo legítimo de brigar com alguém, você não deve levar a questão à frente. Salomão está dizendo, se as acusações são frágeis, se não tem fundamento as suas acusações, guarde para você, encerre a questão, não leve para frente, porque a primeira virtude que a sabedoria vai trazer para os seus relacionamentos, você não vai praticar o mal com as pessoas. Vai fazer o bem a elas.
A segunda virtude, que estará presente em todas as suas relações, a partir do versículo 31 até 35. Acompanhe comigo a leitura. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Deixa eu dizer uma coisa aqui. No fundo, se nós formos bem honestos, nós vamos perceber que muitas vezes nós praticamos o mal, porque nós olhamos para as pessoas más e nós invejamos elas. Mesmo que nós não façamos isso declaradamente. Afinal de contas, as pessoas que praticam mal são tão felizes. Elas fazem tudo o que os seus desejos pecaminosos querem. Elas parecem ser tão livres e tão seguras de si. Essas pessoas não têm regras, não têm limites e, acima de tudo, parece que elas ficam impunes. Nada acontece com elas. Pode ser bem sincero. Finja que ninguém está te olhando nessa hora. Não dá vontade, mesmo que por alguns segundos, de ser como essas pessoas, de fazer o que essas pessoas fazem. Sendo bem sincero, você nunca sentiu essa vontade nem um pouquinho? Nunca invejou os maus? Pois é, Deus sabe disso. Deus sabe dessa nossa tentação e por isso Ele já antecipa. E o que Ele diz nos versículos 32 até 35 é algo como mais ou menos assim: mesmo que você tenha vontade de ser como os maus, não inveje eles, não faça isso, e eu vou te dar alguns motivos. Primeiro motivo, versículo 32, eu, o Senhor, odeio os maus. Eu odeio, você quer ser odiado? Mas eu amo os retos. Segundo motivo, versículo 33, eu amaldiçoo os maus. Quer ser amaldiçoado? Mas eu abençoo os justos. Versículo 34, o terceiro motivo, eu zombo dos maus, mas eu dou graça aos humildes. E quarto motivo, eu envergonharei os maus, versículo 35, mas darei honra aos sábios. É por isso que a segunda virtude da sabedoria nos nossos relacionamentos é que você não invejará os maus e vai saber lidar com eles. Essa é a terceira parte do segredo da felicidade nos relacionamentos. Encontre a sabedoria e seja feliz diante de Deus e diante dos homens. Enfim, chegamos à conclusão de que a felicidade nos relacionamentos não depende do tipo de pessoa com quem você se relaciona, porque nós não controlamos o que as pessoas fazem. Mas a felicidade nos relacionamentos depende daquilo que nós levamos para essas relações. Depende de sermos ou não sábios, de termos ou não a sabedoria. Se nós encontrarmos a sabedoria, ela vai nos levar a confiar no Senhor e vai nos ensinar a lidar com os homens, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Em outras palavras, a felicidade no relacionamento com as pessoas não depende do tipo de pessoas que elas são, mas depende do tipo de pessoa que nós somos, se nós somos sábios ou não. Encontre a sabedoria e seja feliz diante de Deus e dos homens. Tudo bem, José, eu já entendi isso, mas faltou responder a pergunta principal: onde eu encontro a sabedoria? Eu já sei que eu preciso da sabedoria para ser feliz nos meus relacionamentos, mas onde eu a encontro? E quando eu encontrar a sabedoria, como é que eu me aproprio dela? Como é que eu recebo essa sabedoria? Bom, na verdade, o próprio Salomão tentou responder essa pergunta, mas ele nunca encontrou a resposta. Pelo menos nunca encontrou a resposta plena. Sim, ele sabia que a sabedoria só poderia ser encontrada no temor do Senhor, mas ele acabou falhando nessa busca. Porque no início do reinado de Salomão, ele até desfrutou de muita sabedoria, mas com o passar do tempo, ele falhou tanto no seu relacionamento com Deus, quanto no seu relacionamento com as pessoas.
E isso não foi privilégio só de Salomão, não. Isso se repetiu com todos os outros em Israel. Se repetiu com os reis que vieram depois dele. Se repetiu com os profetas que apareceram. Se repetiu com os sacerdotes. Se repetiu com o povo. Se repetiu com todos. É claro que ao longo da história do Antigo Testamento, houve sim pessoas sábias. Pessoas que confiavam em Deus. Mas nenhuma delas chegou ao ponto de desfrutar plenamente de tudo que nós lemos em Provérbios 3. Nenhuma dessas pessoas experimentou sabedoria a vida toda. Nenhuma dessas pessoas confiou plenamente em Deus em todos os momentos. Nenhuma dessas pessoas amou genuinamente as outras pessoas em todos os momentos. Nenhuma delas. Isso se repetiu até o dia em que, durante a época da Páscoa em Israel, uma família comum se dirigiu até o templo, lá em Jerusalém, para celebrar a Deus. Para eles, aquela era uma data especial. Era o dia em que o seu primogênito se apresentaria aos anciãos do povo para dar início à sua vida adulta. Era costume do povo que os líderes fizessem várias perguntas sobre a lei de Deus para aquele jovem, e dependendo das respostas dele, eles iriam aprová-lo ou não para a vida adulta. E para a alegria dos pais, tudo saiu como planejado. O seu filho foi bem sucedido naquele interrogatório e eles estão voltando para casa, todos felizes da vida. Mas durante o percurso na volta, os seus pais percebem que aquele filho tinha ficado lá em Jerusalém. E eles não tinham reparado ainda, porque havia muitas famílias, eles estavam conversando e os dias foram passando. Deve estar com fulano, na barraca de fulano, e daqui a pouco percebem, meu filho ficou. Então eles voltam desesperados até o templo, e quando eles chegam no templo, eles presenciam uma cena incomum. O seu filho está entre os anciãos, mas dessa vez é o seu filho quem está fazendo perguntas para os anciãos. E de acordo com a resposta daqueles homens, ele retrucava as respostas deles, ele complementava as respostas deles, e eles ficaram assustados, e as pessoas que estavam ao lado ficaram maravilhados. Sabe o que seus pais fizeram? Abra em Lucas capítulo 2, versículos 48 até 52. Lucas 2. Lucas 2. Vamos ler de 48 até 51. Deixa os 52 para daqui a pouco. Lucas 2, 48. Lucas 2, 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Agora olha o versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso não te arrepia? Me arrepiou aqui. Esse jovem de 12 anos era Jesus de Nazaré. E ao responder sobre a aflição dos pais, por que ele fez aquilo com seus pais? Eles não encontraram ele junto na comitiva. Ele afirma: o meu lugar é na casa do Pai. E vocês deveriam saber disso. Os pais não entendem o que ele diz. Mas os pais levam ele de volta para casa e o texto diz que ele foi completamente submisso aos seus pais. Ele ouviu os seus pais. E por que ele agia assim? A resposta está no versículo 52. Porque Jesus, além de crescer fisicamente, estava crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Exatamente aquilo que nós lemos em Provérbios 3. Sabe o que isso significa? Significa que o único que conseguiu desde a sua infância encontrar a sabedoria e ser feliz em seu relacionamento com Deus e com as pessoas foi Jesus.
É por isso que a casa do Pai era o seu lugar. Jesus foi o homem perfeito. Jesus sempre mereceu viver ao lado de Deus, desfrutando de prosperidade e paz na presença de Deus. Mas ainda assim você conhece a história de Jesus. Ainda assim Jesus caminhou para uma cruz, onde amargou toda a desgraça que os ímpios, que os tolos merecem. Ali naquela cruz, Deus desferiu sobre Jesus todo o seu ódio, toda a sua maldição, toda a sua zombaria, toda a vergonha, que é o castigo que os ímpios merecem. E por quê? Para quê? Para que por meio desse sacrifício, nós, que somos tolos, nós pudéssemos encontrar a sabedoria de Deus. Ele fez isso para que nós, que confiamos em nós mesmos, pudéssemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Ele fez isso para que nós, que não fazemos o bem aos outros, pudéssemos amar as pessoas. Jesus, o Filho sábio de Deus, sofreu o castigo dos tolos, o castigo que eu e você merecíamos, para que pudéssemos desfrutar dos benefícios da sua sabedoria, para que pudéssemos desfrutar de prosperidade e paz, se não nessa terra, no novo céu e na nova terra. Ele fez isso para que pudéssemos desfrutar da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele fez isso para que pudéssemos desfrutar de relacionamentos saudáveis com as pessoas. E é só por meio de Jesus que nós podemos desfrutar da lição principal de Provérbios: encontre a sabedoria e seja feliz diante de Deus e diante das pessoas. Glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o segredo da felicidade nos relacionamentos. É um segredo que está escondido no baú de Provérbios capítulo 3. E Jesus é a chave para abrirmos esse baú e encontrarmos o segredo lá dentro. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Querido Deus, como nós amamos a Tua palavra. Como nós amamos Jesus Cristo. Obrigado por nos revelar os mistérios, os segredos escondidos da Tua sabedoria. Obrigado, Senhor, pela obra do Teu Filho naquela cruz, que não só nos dá salvação, mas nos capacita a vivermos de maneira sábia nessa vida. Perdoa, Senhor, as nossas tolices. Traga consolo e descanso para o coração daqueles que estão amargando as consequências de decisões tolas. E nos mostra o caminho a seguir daqui para frente, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez naquela cruz. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.